Olá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Patrocínio da Unimed, cooperativa médica mais antiga do Brasil. Ano passado, 50 anos. Vive um momento, sem dúvida alguma, importantíssimo e faz um grande trabalho para toda a região da Baixada Santista. Nosso ACS na TV tem como convidado hoje, sobrenome francês. Eu espero não errar a pronúncia. Eliezer Giraud, ele que é o delegado regional da ABTP. Acertei, Eliezer? Acertou, perfeito. É francês mesmo? Isso, a descendência francesa. Giraud, você falou a pronúncia corretíssima. Tá bom, eu falei delegado regional da ABTP. Vou deixar para você o que significa ABTP para a gente contextualizar o nosso telespectador, agradecendo a sua visita. Há muito tempo eu venho lhe perseguindo, hein? Há muito tempo. Agora o Palmeiras está numa boa fase, é palmeirense, então ele resolveu aparecer. Mas o que significa ABTP? Bem, primeiramente, Márcio, obrigado pelo convite. É uma honra participar desse trabalho aqui. É um privilégio para a gente, é sempre bom a gente poder falar um pouquinho sobre a atividade que a gente convive há anos. Porto, né? Isso. Ou você prefere futebol? Não, Porto. Vamos começar pelo Porto. Porque futebol você não vai ter tempo de terminar. É verdade. E o Palmeiras está bem, o meu time está mais ou menos, então vamos falar de Porto. Mas diga, ABTP. O time está bem também. Bem, a ABTP é uma associação sem fins lucrativos, né, criada a partir de 93, que hoje ela tem uma participação nacional, que praticamente participam dessa associação todos os segmentos da área portuária. Nós estamos falando em torno de 70 a 75 empresas, tá? Então é bastante representativa de forma nacional. E aqui no Porto de Santos, a gente desses 70 a 75, nós temos em torno de 40 empresas que são associadas da BTP, que têm investimentos de alguma forma aqui no Porto de Santos. Então é uma entidade que busca dar uma melhor condição para a atividade portuária. Como você sabe, a atividade portuária ela não é um meio, ela não é um fim, desculpa, é um meio. Então, por conta disso, a gente tem que estar sempre trabalhando para, de alguma forma, facilitar o escoamento, a recepção de carga nos portos nacionais. Trabalha muito nessa área de regulação. Então, a gente tem uma participação muito forte no governo, criando meios que facilitem o comércio internacional. Então, esse é o foco principal da BTP de forma nacional. Aliás, eu tenho o privilégio de participar como convidado seu sempre das reuniões da BTP, que são realizadas na Associação Comercial de Santos, e vejo o trabalho que está sendo feito. Agora, eu noto que, a partir do início desse seu trabalho como delegado regional, que você está procurando dar um maior protagonismo à ABTP. Estou errado? Não, você está certo. Isso é uma visão nacional. E tem que ser. Isso, que acaba cascateando para as regionais. Então, a BTP, no seu DNA, já tem esse protagonismo, justamente porque ela é uma entidade plural, é uma entidade que tem todos os segmentos dentro da associação. Então, você tem segmento do líquido, segmento dos terminais privados, segmento do terminal público, dos arrendados, né? Você também tem terminais retroportuários, quer dizer, então está tudo dentro da BTP. Então, naturalmente, a BTP assume um protagonismo no cenário nacional. E não poderia ser diferente, na regional também deve assumir esse protagonismo. Isso a gente tem trabalhado, você participa muito fortemente no CAP, a gente tem trabalhado no CAP, porque nós entendemos que o CAP é um local onde você reúne todas as autoridades. É verdade, é verdade. Então, tem toda a competência de poder estar ajudando a autoridade portuária, até mesmo o governo, dos direcionamentos estratégicos do porto. Então, a BTP tem participado de forma efetiva nesse órgão, fazendo com que, de alguma forma, a gente possa contribuir com o desenvolvimento do porto. Você está acompanhando, a gente tem um trabalho muito forte na construção de uma agenda positiva. Isso, é isso que eu ia abordar. Você também coordena o Comitê de Assuntos Temáticos do Conselho de Autoridade Portuária, o CAP. Isso. E você está, eu tenho participado, digo nós, que a gente colabora dentro do possível, você está construindo uma agenda positiva e estamos na fase de concluir o texto básico, é isso? Isso. Para chegar para as autoridades e dizer, ó, é isso. Isso, é isso que todos os players do Porto de Santos esperam do Porto, esperam da nova gestão.
Eu acho que o momento, Márcio, é muito positivo, tanto na parte regional como nacional. O governo está sinalizando com abertura que para a gente é muito importante você tirar a mão do Estado onde o Estado não precisa estar. Isso nós temos reflexos em várias partes do mundo, Hong Kong, Singapura, tudo nasceu por aí. Quando o Estado tirou a mão e deixou o privado assumir, investir. Roterdã, que é o hub port, uma porto da Europa, né? Então, esse momento é importante. A CAT enxergou, o CAP enxergou de forma positiva o momento, e aí a gente propôs lá no CAP criar essa agenda positiva, e nós estamos coordenando, o trabalho já está praticamente quase 60% já concluído. Pretendemos agora, na próxima reunião, dia 29 de março, apresentar esse draft do trabalho, mas essa é a visão. Achei muito importante o posicionamento das autoridades dentro da agenda temática, da agenda positiva, posicionamento dos trabalhadores, dos usuários do Porto de Santos e dos próprios terminais privados, né? Então, a gente entendeu que houve uma sinergia das ideias. Isso é importante porque a gente está trabalhando, então, com o mesmo foco. Importante, Elia, depois nós vamos começar a detalhar um pouco mais do Porto, que é a sua principal área de atuação, e a gente tem atuado também junto com você, enfim, com todas as instituições que envolvem o Porto, e com a própria Codesp, como representante do CONSAD, é que cometeram um crime, que foi tirar o caráter deliberativo do CAP. Mas eu não sei se essa é a sua impressão. Ele não perdeu, entre aspas, o seu poder, né? E sua capacidade de fazer barulho, né? Esse é um detalhe importante. É lógico que eu sei que você defende, todos nós, e há uma expectativa de que volte esse caráter deliberativo, mas mesmo sendo consultivo, nós fazemos um bom barulho, né? Isso, acho que o CAP de Santos, a gente pode talvez falar que é um dos poucos CAPs que ainda se mantém ativo. Acho que é o principal, né? Não, tem outros CAPs que ainda mantêm essa pegada, mas em Santos foi um pouco diferente, por ser um dos maiores portos, talvez o maior porto, talvez não, o maior porto da América Latina. O pessoal muito consciente, profissional, se manteve ali junto durante esse período todo da mudança da lei, né, passou de deliberativo para consultivo. A gente se manteve bastante atuante. E a forma que nós achamos para isso, lá atrás, Márcio, foi criar justamente o Comitê de Assuntos Temáticos, a CAT, que através da CAT a gente demanda, os associados, os usuários do Porto demandam assuntos ao CAP, e o CAP trabalha dentro da sua competência ali, sugerindo, fazendo reuniões com os órgãos intervenientes e promovendo aí, de alguma forma, um desenvolvimento para a atividade. Agora, realmente, a gente está defendendo, esse é um momento importante para defender o retorno dessa competência deliberativa do CAP. Você acredita que volte? Acredito. Jura? Acredito, o governo já sinalizou. Eu fico otimista com o seu otimismo. Não, pode ficar, nós estamos muito otimistas, temos trabalhado muito a nível de governo, a nível de Ministério de Infraestrutura, para que ele se sensibilize. Isso já demonstraram. O simples fato de, agora, no final do governo passado, acho que em dezembro, foi editada uma portaria 574, onde promove uma descentralização de poder, trazendo para a autoridade portuária algumas competências que tinham sido tiradas, né? E aí a gente entende que é uma consequência. Uma autoridade com uma competência com base na 574, ela precisa de um conselho ativo, um conselho que possa ajudá-la nas deliberações, nos direcionamentos. Então, eu acho que é uma consequência. Veio a portaria, provavelmente a Codesp deve estar trabalhando bastante para poder se enquadrar. Nós entendemos que no decorrer desse ano, espero que ainda no primeiro semestre, ela consiga se enquadrar para ter de volta as competências, e a partir daí a função deliberativa do CAP tem que ser uma consequência. Natural. Nós vamos fazer um intervalo, mas o que segura muito o nosso CAP, segura no sentido figurado, é a sua representatividade. Isso. Então, daquela mesa em U ali, estão rigorosamente todos os segmentos do Porto. Nós vamos fazer um intervalo, falar um pouquinho mais dessa representatividade do CAP, depois vamos entrar direto no Porto de Santos. Codesp, nova diretoria, nova filosofia, muitas promessas, muitas conversas. Vamos falar sobre isso também a partir do segundo bloco. Fique conosco.
Voltamos com o nosso ACS na TV. O convidado de hoje, o delegado regional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a BTP, ele é de Giroud, ele não é francês. Deve ter morado em Paris, ali perto da Torre Eiffel, na Champs-Élysées. Bom, depois ele conta. Mas antes de a gente entrar efetivamente nessa mudança envolvendo a CODESP, nova diretoria, novo presidente, novos diretores, enfim, a representatividade do CAP é impressionante. Eu acho que isso que segura um pouco o CAP. Você concorda, Elias? Concordo. Que ali está trabalhador, poder público, empresário, está todo mundo, né? Uma mudança, Márcio, que a gente percebe, antes da mudança do deliberativo para o consultivo, havia uma certa politização no CAP. Tá? Então, havia pessoas muito voltadas para poder, de alguma forma, intervir politicamente. Quando caiu o poder deliberativo para o consultivo... Mas era muito forte, né? Pois é, mas continua sendo. Eu digo nós, porque eu integrei o CAP durante muito tempo, depois fui para o CONSAD, mas participo das reuniões do CAP, até a tarifa a gente definia. Pois é. Você está lembrado disso? Até certeza. A tarifa portuária nós definíamos. Com certeza, mas... Quer dizer que incomodava muito, né, Eu quero Elias? dizer o seguinte, hoje permanece. A gente não tem esse poder deliberativo, mas a participação, o interesse de todos os órgãos intervenientes continuam bastante ativo no CAP. Então você tem, a gente acaba não divulgando muito, mas os usuários do porto tiveram um problema sério com o órgão do MAPA. Tá? Então, através do CAP... Só para CAP, esclarecer, o Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, isso. Por conta disso, através do CAP, nós fizemos audiência com o ministro anterior, o Blairo Maggi, trouxemos ele em Santos, tudo isso com a bandeira do CAP. Foi no sindicato dos despachantes do nível. Isso. É isso? Eu estive lá. Então, são ações que o CAP ainda tem força para poder, de alguma forma, intervir, demonstrar o que precisa ser, de alguma forma, ajustado nos processos. É uma forma de você contribuir com a atividade portuária. Então, o CAP, mesmo sendo consultivo hoje, ele continua muito atuante e a participação de todos os representantes de todas as classes é fundamental. Bom, vamos entrar agora na CODESP, né? Vamos? Agora o tempo esquenta. Falamos da Champs-Élysées, Torre Eiffel, a BTP. Agora vamos falar aí. Nova diretoria da CODESP, presidente Casimiro Terce. Já estive com ele algumas vezes, você também já esteve. De uma maneira geral, como é que você observou essa mudança? Essa nova diretoria ainda não está completa, mas já tivemos, por exemplo, eu achei fantástico isso, a nomeação do ex-comandante, ex-capitão do esporte para, por enquanto, assessor da diretoria, Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro, foi capitão do esporte. Isso é muito importante. O telespectador, tenha certeza, é muito importante, porque depois eu vou falar com ele de dragagem. E quem entende também muito de dragagem é o capitão do esporte, entende de dragagem, de batimetria. Mas, voltando à pergunta inicial, essa nova diretoria, qual é a visão? Você já conversou, já ouviu, já leu uma grande matéria hoje. Qual é o teu sentimento? Olha, Márcio, a expectativa do setor é muito positiva. Tá? Eu acho que vem bem alinhado com o governo federal, com essa mudança de colocar pessoas de autoconhecimento em técnico, companhias, né? Isso, técnico, em companhias trabalhar, né, Elias? Isso aí. Deixa de trabalhar, né? Isso aí. Então, eu acho que está dentro da expectativa do setor. Tá? Então, o Técio, a gente não precisa falar da experiência que ele tem em todo o setor portuário. Fantástico, né? E não basta só o currículo, viu? Mas é porque é do meio, né? É porque é meio, do meio, né? Sabe tratar, sabe conduzir, uma pessoa que demonstrou os contatos que a gente teve, uma pessoa bastante coerente, sabe do desafio que ele tem, Autoridade Portuária, CODESP, Porto de Santos, tem uma série de problemas internos e externos, e o Técio está muito ciente desse desafio. Tá? Eu acho que ele está montando uma equipe, trouxe o Danilo, trouxe a Jennifer, são pessoas também do mercado, primeira mulher diretora da CODESP. A gente deseja muito sucesso a ela, não só ela, mas com toda a equipe, o próprio Danilo também, ex-capitão, já tive com eles, mas a expectativa é muito positiva. A gente sabe dos desafios, sabe que ele vai enfrentar dificuldades. E vem disposto a fazer uma grande transformação na CODESP como instituição, né? Mas veja, em todo lugar, nas empresas que a gente trabalha, qualquer mudança cria um ambiente
de insegurança, isso é normal, tá? Você está tranquilo naquela sua zona de conforto. Então, houve uma nova demanda, houve uma mudança de cenário. Então, filosofia. Então, causa algumas inquietações. Tá? Então, hoje a Codesp está vivendo, alguma parte do mercado também vive essa inquietação, mas a gente está com uma expectativa muito positiva. A gente sabe que mudanças do porte que serão feitas você não vai conseguir ter resultado de imediato, mas te dá um norte. Sim. Te dá um norte. E hoje o que a gente sente muito aqui, a gente já tem falado isso no CAP, falta de uma política de Estado, uma continuidade na gestão. A gente não pode mais, Márcio, conviver com uma situação que 4 anos vem uma ideia que é fenomenal. Acabou os 4 anos, aquela ideia já não serve mais, vem uma nova ideia. São dinheiro público jogado fora e você não vê melhorias em infraestruturas essenciais, tanto na parte marítima como terrestre. Então, esse tipo de política a gente tem que, de alguma forma, esquecer e criar algo que a gente possa ver de forma a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, essa é a proposta da nova diretoria e a gente está totalmente de apoio. E me chamou a atenção, isso pode parecer fácil, mas não é fácil não, me chamou a atenção de que desde que ele assumiu, mesmo que foi um momento, porque ele começou a trabalhar internamente até que saísse a nomeação, porque é um processo muito complicado, comitê de elegibilidade, carta da Casa Civil, carta do Ministério, enfim, é um processo. Mas ele já se antecipou e começou a trabalhar internamente, alguns até criticaram, acharam que ele não deveria fazer isso, mas me chamou a atenção, a partir da efetiva posse, e até antes, que ele ouviu, que fez questão de ouvir todos os setores. Ele está ouvindo, e é difícil as pessoas ouvirem, e ele está mostrando uma grande capacidade de ouvir. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Você esteve lá, a Sopesp esteve lá, os trabalhadores estiveram lá, ele esteve conosco na Associação Comercial durante 3 horas para almoçar. Ele está ouvindo todo mundo. Está bastante atento aos pleitos do segmento. Hoje, como ABTP, teremos uma reunião com ele lá na Intermodal, no final da tarde. Mas, assim, a forma que ele está sinalizando para o setor é muito positiva. A questão de você ouvir, de você propor algo que esteja alinhado com os principais players do Porto, eu acho que isso é fundamental. Obviamente que ele não vai conseguir atender 100%. Sim, lógico. Vai ter algum momento que a gente vai entrar em você falou, atrito. dá o norte, começa a perseguir e vamos avançando, step by step, passo a passo. É a questão da segurança. Você hoje, tendo uma segurança do que, olha, o que está sendo planejado, sendo ruim ou sendo bom, isso que está sendo planejado e é isso que vai ser feito. Tá? Política então você de Estado. trabalha. Política de Estado. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas você sabe que nós estamos fora, você e eu, estamos fora de um pensamento dele. Sabia disso? Não. Estamos na contramão do Mas, Tércio. para mim, não. Ele deu uma entrevista essa semana, diz que o paletó afasta as pessoas. Por isso ele não usa paletó. Eu estou pior, eu estou com paletó e gravata. Pois eu já estou me adaptando. Você está mais próximo. Já estou me adaptando à nova. Você concorda? Para a gente ir para o intervalo, você concorda que figura interessante, né? Pois é. Eu acho que eu gostei, filosofia de trabalho que também, para mim, não pega. A nossa atividade, às vezes, você está na Codesp que, para ele, isso não faz diferença, mas você vai no Ministério Público já faz diferença. Então, você tem que estar se adequando ali Mas eu gostei da figura. Também. E eu vou me adaptar. Ele foi a 2 reuniões do Conselho, não, foi a uma reunião do Conselho e foi sem paletó e gravata. Todo mundo de paletó e gravata. Acho que ele está certo. Então, vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco. Aí nós vamos entrar num tema quente, hein? Dragagem. E nós estamos preocupados. Atenção, presidente da Codesp, Casimiro Tércio, hein? Eu tenho informação. Tem informação? Não, o contrato vai até agosto. Mas eu tenho uma informação de que para uma dragagem em abril. Uma licitação demora 6, 7 meses. Voltaremos a instante. Voltamos com o nosso Acesse na TV, terceiro e último bloco, infelizmente, passou muito rápido. Quando o programa passa rápido, que é bom, viu? Está fluindo bem. O entrevistado é bom, o entrevistado ajuda. Eliezer Giroux, ele que é delegado regional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP, e também membro do Conselho de Autoridade Portuária, o CAP. Deixei de gancho, para a gente terminar esse último bloco,
que é uma preocupação. Nós já vivemos momentos terríveis, terríveis. Lembra quando nós ficamos sem dragagem do trecho 2, 3, 4? Está lembrado? Só tinha do 1. Aí o Consad assumiu e bancou, pegou o contrato do 1, aditivou por 2, aditivou, sei. Enfim, aproveitou o contrato do 1, empurrou por 2, 3, 4, nós chegamos a ficar sem dragagem em 3 trechos. Hoje vivemos um momento de relativa tranquilidade, em termos de profundidade, em termos de calado operacional. Você concorda? Concordo. Houve um grande avanço, né? Isso. Nós estamos hoje com 13,50 de calado? 13,50. Você teve, realmente, como você citou, nós tivemos momentos aí de bastante emoção no passado. Tivemos aí... Que emoção, né? Se não me falha a memória, em agosto de 2017, isso. Tivemos uma redução... 30 centímetros? 5 horas de uma sexta-feira, você foi avisado. Foi reduzido de 30 centímetros. Isso causou aí uma série de retrabalhos na atividade portuária, um prejuízo incalculável, irrecuperável. Até hoje essa história está mal contada. Pois é. A batimetria feita, lembra? Isso, Lembra? Lembro. Na verdade, nem gosto de lembrar, porque foi um momento tão difícil para a gente, que ninguém soube explicar. O fato é que teve navio que teve que descarregar carga, teve navio que teve que esperar um momento especial de maré para poder sair. E isso, numa gestão profissional, não deveria acontecer. É verdade, jamais. Não deveria acontecer. E num porto como o de Santos, né, Elias? E nós estamos falando, Márcio, dragagem. Dragagem é o ativo, talvez o serviço de dragagem, o canal, é o ativo principal de um porto. Sem água você não tem porto. Então você tem que dar segurança para a embarcação entrar, a embarcação sair. E da forma que foi feito, a gente ficou muito sentido, porque na verdade nós somos o Porto de Santos. Tá? Houve uma falha, mas nós também não podemos nos eximir que participamos dessa falha. O calado não pode reduzir. Mas nós gritamos, Elias. Gritamos, mas esperneamos. talvez nós deveríamos ter gritado um pouco antes para não ter acontecido isso. O fato é que aconteceu. E quando acontece, acabou, está todo mundo dentro do mesmo barco. Então, todo mundo saiu perdendo, todo mundo saiu estressado. E agora precisamos trabalhar para que isso nunca volte a acontecer. É isso que eu quero abordar com você. O atual contrato, que aliás muito bom, feito pela Vanorte, consórcio holandês, ele é um processo que demorou 3 anos, passou 2 anos e pouco na justiça e finalmente começou o ano passado, se não me falha a memória, e terminaria em janeiro, foi prorrogado até agosto. Eu tenho uma informação, não sei se você tem, na minha cabeça, não tenho a sua experiência, a sua vivência, se o contrato vai até agosto, eles vão dragar até agosto. Mas ontem me deram uma informação de que esse contrato, a dragagem em si, a operação, iria até abril, porque depois de abril teria que parar, teoricamente, para fazer medições e acertar o final do contrato até agosto. Você tem essa informação? Será que procede isso? Eu recebi um comentário sobre esse assunto e realmente nos preocupou, porque nós tínhamos esse entendimento, que na verdade o que foi falado realmente faz sentido. Você tem um contrato que encerra em agosto, você não pode esperar terminar o contrato para fazer as medições. Então começa outro. Pois é, então abre outro. Isso nos preocupa realmente, porque na verdade tem que ter já um plano B, tá, já em andamento para que dê continuidade. Para dar continuidade. Pois é, então isso realmente nos preocupa. Antes de obtermos essa informação também, através do CAP, nós havíamos solicitado uma audiência com o DENIT, que é responsável hoje pela dragagem, essa Secretaria de Portos, porém a parte operacional de execução está no DENIT. Será na próxima segunda-feira em Brasília, próximo dia 25, o CAP vai estar lá, vai estar em Brasília. É o dia do Consad e nós pretendemos, como representante da classe empresarial, convidar a diretora da área para dar explicações no Consad. Nós vamos ter que agir a partir de agora, né, precisamos trabalhar juntos, porque não podemos deixar ter um retrocesso no serviço de dragagem. Você colocou bem, tivemos um longo tempo para ser aprovado esse contrato da Secretaria de Portos, da CEP, né? Agora SNP. Secretaria Nacional de Portos, anteriormente era Secretaria Especial de Portos, era a CEP, agora é a SNP, não é isso? Depois de quase 5 anos foi aprovado e realmente mudou o cenário. Esse a gente precisa realmente parabenizar todos os gestores desse contrato, que realmente mudou. Nós tínhamos problemas de calado, de dragagem quase que frequente. Você sabe, Sim. O CAP, praticamente 50% da reunião do CAP era discutindo dragagem. Dragagem, é verdade. Pois é, hoje em dia você já só cita dragagem 5, 10 minutos e não tem o que falar. Porque realmente o trabalho foi bem feito, está sendo bem feito. Agora precisamos ter continuidade. Então o fato do contrato estar
com a previsão de terminar a parte operacional em abril e a parte legal em agosto, isso realmente acendeu uma luzinha, não é nem amarela, mas já a luz vermelha. Por um vermelha. aspecto, aliás, vamos admitir o pior, eu não quero fazer até figa. Digamos que termine realmente em abril. Se você abrir um processo licitatório, se tudo correr bem, você tem grande experiência, mas olha, no mínimo 6 meses. Pois é. Como é que fica? Pois é. E essa dragagem do Porto Santo tem que ser permanente. Né? Essa resposta a gente quer ouvir do DENIT, ou do próprio secretário de Portos, o Diogo Piloni, na segunda-feira, de forma que a gente possa trazer uma informação aqui para poder tranquilizar o setor. A gente não pode ficar com essa dúvida e aquilo que eu falei para você, não adianta espernear quando acontecer o problema. A gente não quer que aconteça. Não. A gente não quer. Então, esse é o momento agora de realmente levar a comunidade em Brasília, se for o caso, pegar o presidente da CODESP, a sua diretoria, de alguma forma trabalhar junto, porque as consequências serão para todos. Meu Deus do céu. Tá, Você lembra do que aconteceu quando ficamos sem o dragagem do 234? O prejuízo. Pois é. Prejuízo financeiro, prejuízo à imagem do porto. Pois é. Lembra? Carga perdida, carga desviada para outros portos. Pois é, essa insegurança operacional a gente não pode mais estar se dando o direito de passar para o mercado. Eu vou abordar isso com o Tércio na segunda-feira. Você vai estar com o Tércio essa semana na Intermodal. Com certeza você deve abordar. Vou abordar com o Tércio, porque o Tércio, como presidente da CODESP, ele participa da reunião do Conselho. Vou abordar isso com ele. Eu espero que você esteja errado. E, aliás, também. Que nós estejamos, que eu também também recebi a informação de que para em abril. Eu também. Digamos, a operação. Esse contrato, por ser administrado a parte legal, né, em Brasília, você acaba perdendo um pouco de conexão. Então, a CODESP, eu entendo que esteja trabalhando, buscando uma alternativa. Tenho plena convicção que os diretores atuais, o presidente atual, está muito atento para que isso não volte a acontecer, porque isso seria uma tragédia para a administração atual. E tenho plena convicção que nós vamos conseguir reverter de alguma forma, ou dar continuidade, ou renova se o contrato atual. Prorroga, não já prorrogaram uma vez? Prorroga a pois segunda. Agora, temos um grande aliado, estamos terminando, estamos no finalzinho, infelizmente, temos o comandante Marcelo. Pois é. Entende de dragagem, entende de porto, entende de batimetria, ele é um aliado, já está como assessor especial do Tércio, até a nomeação definitiva, né? O ex-capitão dos portos, Marcelo Ribeiro, também a gente já esteve com ele semana passada, é um reforço e uma referência ética, muito importante para nós. E uma referência ética, né? Dá esperança para a gente em termos de CODESP. Porque você sabe que além da dragagem, Márcio, nós temos um outro problema também sério, que é a homologação do calado. Esse é um processo muito lento, né? Hoje existem terminais que estão com mais de 6 meses com sua batimetria aguardando uma homologação. Mas a homologação acontece por parte da capitania, não é isso? Isso. É feita a batimetria pela uma empresa qualquer, vai para a capitania e depois vai para o Rio de Janeiro, é isso? Isso. Para a homologação no Rio. Por que essa lentidão para a gente terminar? Pois existe o DHN, é aquela questão de você centralizar decisões. Então, hoje está centralizado as batimetrias de todo o território nacional no DHN. Tá? Então, você não tem gente suficiente, entra dentro de uma fila de projetos a ser analisados. Então, é questão estratégica. O Porto de Santos, como tem outros portos também, tem a sua importância estratégica. Se você investe para fazer melhor profundidade, melhor calado, você tem que obter isso de forma prática o mais rápido possível. Você não pode ficar aguardando o Dragô hoje e aguardar 6, 7, 8 meses para obter a aprovação para você usar aquela profundidade. Isso não tem lógica, não tem lógica. Então, existe um trabalho, o capitão dos portos atual está trabalhando para tentar mudar. Que é outro interlocutor também muito acessível, muito né? ativo também no cargo. Ativo e acessível, isso, né, aliás? E a gente está tentando trabalhar para mudar esse cenário. Você tem que ter coerência. Você dragou, é uma briga para dragar, uma briga para aprofundar. Uma vez você tem convicção que já tem o melhor calado, melhor profundidade, você tem que usar. É verdade. E para você usar, você tem que homologar. Então, esse órgão que homologa tem que ser mais ágil. Tá? Isso é um dever nosso de buscar uma agilidade aí junto aos poderes aí para mudar essa regra e, de fato, nós podemos usar essa nova profundidade. Bom, infelizmente ele terminou o programa, mas no próximo dia 25 eles estarão em Brasília, no DENIT, e nós teremos o Conselho de Administração, o CONSAD, que é um Conselho de Administração, o órgão acima da diretoria, e na próxima semana eu trago o resultado da visita do DENIT
e do nosso barulho lá no Consad. Nós começamos com Giroud, francês. Então, vamos terminar. Para você é melhor, mais bonito é a Champs-Élysées ou é a Torre Eiffel? Acho que ambos. Ambos, né? Ambos são bonitos. Paris é um estado de espírito, né? Isso, mas Santos também tem sua beleza. É lógico, sem dúvida alguma. Elias, um abraço. Muito obrigado pela sua visita. Prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Prazer. Até a próxima. Obrigado. E seja bem.